Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu sou sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira, seja bem-vinda ao canal Pão Diário. Gostaria de deixar uma meditação para você, que está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Eu acredito que todo mundo já sabe, todos vocês conhecem. As pessoas, quando abrem o livro de Eclesiastes, já lembram logo na mocidade. Porque Eclesiastes, embora fala de tempo, embora fala sobre o lançar o pão sobre as águas, embora fala sobre os jovens sem juízo, a Bíblia diz que Eclesiastes também é o livro dos jovens, é o livro que o pregador decidiu para dar conselhos aos jovens. Nós sabemos que a juventude é algo muito bom, a partir do momento que você saiba como utilizar ela. Porque ela é um tempo, ela é um período que ela vem, mas ela é um período também que ela vai passar. E nem todos estão preparados para isso. Estão preparados para viver o hoje, se recuperaram do ontem, mas não estão preparados para o dia de amanhã. E o que Eclesiastes, no capítulo 12, vai dizer é sobre essa preocupação não com ontem, não com simplesmente o hoje, mas com o amanhã. Porque quando a Bíblia diz lembra-te, isso vai trazer a ideia é que nós precisamos parar para refletir. E a juventude é isso. Muitas das vezes a gente é tão eufórico, a gente está tão envolvido nos estudos, envolvido na turma, envolvido nos amigos, envolvido no compromisso, envolvido com aquele compromisso que a gente tem com o namorado, com o noivo, que acaba a gente esquecendo. E é por isso que o pregador de Eclesiastes, que é Salomão, ele disse, lembra-te do teu Criador. Ou seja, para um tempo e reflita. Deixa um tempo para Deus antes que venham os maus dias, porque os maus dias virão. E muitos jovens, na sua euforia para viver a juventude, na sua euforia para se dar bem em tudo e com todos, fracassam e erram no relacionamento com Deus, porque não tiram tempo para o Senhor. Eles acham que estão ocupados demais para sentar um pouco e ouvir a voz de Deus, para dobrar os joelhos e falar com o Senhor. É engraçado que quando nós lemos 1 Samuel, a Bíblia vai dizer sobre 2 jovens que viviam dentro do templo. Tinham serviços sacerdotais dentro do templo, mas se esqueceram do Senhor dentro do templo. A realidade dos dias de hoje é que tem muitos rapazes e muitas moças que frequentam a igreja, mas estão perdendo a comunhão com Deus dentro da igreja. Ah, será porque a igreja não tem um trabalho diversificado com jovens? Será que é porque a igreja não trabalha com um trabalho mais intenso com jovens? Não, porque simplesmente não estão tirando tempo para ter uma vida pessoal com Deus. A igreja pode trazer você a um ambiente espiritual. A igreja pode te levar você a ter um limite, a ter um compromisso, a ter uma responsabilidade, a ter uma conduta ética cristã. Mas a igreja não leva você a ter um relacionamento pessoal com Deus, porque isso é pessoal. Você que tem que decidir. Mas o engraçado é que Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, eles perderam a presença de Deus dentro do templo, tendo um pai com uma influência religiosa nacional. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas havia um Samuel, uma criança tão nova, que ele parou, ouviu a voz de Deus e passou a ter a ideia do que é a vontade de Deus. E ele começou a se lembrar do Senhor. Por que se lembrar do Senhor? Porque Samuel era contrário a tudo aquilo que Ofni e Finéias praticaram. A Bíblia diz que a voz do Senhor veio em Siló, falou com Samuel. E a Bíblia diz que não apenas falou, mas continuou falando. E crescia Samuel em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, eu não vou pegar o exemplo de Ofni e Finéias. Eu não vou pegar o exemplo desses rapazes que têm uma influência religiosa,
mas eu vou ouvir a voz que está falando comigo. E sabe o que aconteceu? Samuel teve 3 ministérios. Ele foi profeta, foi juiz e ele foi sacerdote. E a Bíblia vai dizer que ele morreu farto de dias e completou o seu ministério, porque ele se lembrou do Senhor. O que diria também de Daniel, que foi levado à Babilônia para ser um dos escravos, um dos súditos do rei. Mas conta a palavra que quando Daniel chegou naquele lugar, em todo o transtorno, em toda a balada, em todo o evento da Babilônia, ele parou para se lembrar do Senhor. E todos os dias, Daniel, por 3 vezes por dia, Daniel ele orava ao Senhor. Sabe o que é isso? É lembrar-se de Deus. A Bíblia diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29. E Daniel foi buscando o Senhor, ele foi passando nas etapas, nos testes, nos desafios. E Daniel agora, no capítulo 6, ele é lançado dentro de uma cova de leões. A gente imagina um rapaz ranzino, um rapaz franzininho, um rapaz magrinho sendo jogado dentro da cova. Mas segundo historiadores diz que Daniel tinha entre 83 e 87 anos de idade, o mais preciso 84. Mas o Deus que Daniel se lembrou no capítulo 1, aonde ele rejeitou os manjares de Babilônia, aonde ele rejeitou beber do vinho do rei, foi o mesmo que se lembrou dele um dia quando ele caiu dentro da cova. E a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano a Daniel. Ou seja, Deus é o Deus de princípio, Deus é Deus do meio e Deus também é Deus do final. Jovem, por que não tirar um espaço para Deus? Por que não abrir um espaço para Deus nesse relacionamento? Por que não abrir um espaço para Deus na sua vida profissional? Por que não abrir um espaço para Deus na sua vida social? Ah, mas se eu abrir um lugar para Deus, Deus vai me pedir isso, Deus vai me pedir prudência, Deus vai me pedir vigilância, Deus vai me pedir temor, Deus vai me pedir reverência. Mas eu te digo, não há nada que Deus peça ao homem que ele não tenha 10 vezes mais para retribuir a ele. A Bíblia diz que aquele que deixar a pai e a mãe por amor de mim, ganhará não só nessa vida, mas muito mais na próxima. E esse deixar pai e mãe, talvez pareça ser algo até antibíblico, mas não é o caso de deixar, de abandonar. Fala sobre a escolha própria de servir a Cristo. Nem sempre a nossa família está dedicada a caminhar conosco. Nem sempre a nossa família está animada a seguir o caminho da salvação. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, ou seja, o caminho é apertado e a porta é estreita. Mas o que diz a palavra é que aquele que deixar tudo por amor a mim, ele vai ganhar não apenas nessa vida, mas na futura. Por isso, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós temos exemplos também de jovens que decidiram ser rebeldes à voz de Deus. O que não falar de Saul, que o Senhor o escolheu, mas ele não dedicou a sua vida ao Senhor. O que falar de Absalão, que a Bíblia diz que era um dos homens mais bonitos, ou porque é o mais bonito de Israel. A Bíblia vai falar que Absalão ele decidiu revoltar-se contra o seu pai e ser um jovem rebelde. O que falar não apenas de Absalão, não apenas de Saul, mas o que falar também dos filhos de Ofni, ou seja, de Eli, que é Ofni e Finéias. São tantos exemplos na Bíblia. Hoje, você vai marcar a sua história pela sua boa atitude ou pela sua má atitude. Se você decidir esquecer-se de Deus, Ele também vai te esquecer. Irmã, isso é impossível. Irmã Isabel, é impossível Deus me esquecer. Porque Deus ele não é injusto. Mas será que é justo Deus procurar amizade com quem não quer ter amizade com Ele? Será que é justo Deus querer um relacionamento com quem não quer com Ele? Segundo as Crônicas 15, versículo 2. Eu estou convosco enquanto vós estáis comigo. Se vós me buscardes, me achareis. Mas se vós me deixardes, eu também vos deixarei. Nessa hora, neste momento, lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar, que a mão do Senhor possa te conduzir
para que você possa viver um templo de plenitude. Viver com Deus, viver na presença de Deus, não é só o que o mundo diz. Ah, vai ser um jovem de Deus, é ser um jovem quadrado, é ser um jovem frenético, é ser um jovem... Não existe isso. Viver a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia vai dizer em Salmo 129, muitas vezes me angustiaram na minha mocidade, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Se você perseverar na presença de Deus, você não vai cair, você não vai tombar, porque você vai dizer como disse Davi, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus te abençoe, receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.